Bem-vindos ao canal Lá Poderosamente. O versículo de hoje é Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9. Olha, para a gente poder mergulhar fundo nesse texto, nosso estudo vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, e mais importante, vamos ouvir a palavra. Depois, a gente vai conversar sobre esse chamado tão forte à coragem, entender o papel da lei nisso tudo e, claro, a promessa maravilhosa da presença de Deus. E aí, a gente traz tudo isso para os nossos dias e termina com um momento para a gente pensar, para refletir mesmo. Então vamos lá. Antes de qualquer análise, de qualquer palavra nossa, o essencial, vamos ouvir o que o próprio Deus tem a nos dizer. Convido que ouçam com o coração bem aberto. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida. Agora a gente pede a graça do teu Espírito. Que não seja só um texto, mas que se torne vida em nós. Abre o nosso entendimento, fortalece o nosso coração para receber e praticar o que o Senhor nos ensina hoje. Amém. Bom, com o coração preparado, vamos começar a olhar mais de perto para esse texto. E, sabe, a primeira coisa que salta aos olhos, que chama muita atenção, é essa ordem de Deus para Josué. Uma ordem que soa quase como uma insistência, não é mesmo? Olhem só a intensidade disso. Deus não diz, se der, tente ser forte. Não, é uma ordem direta. Ele repete 3 vezes, seja forte e corajoso. Essa repetição não é à toa. Ela mostra o peso, a importância fundamental dessa atitude. Não era uma sugestão, era um mandamento, a base de tudo o que Josué precisava fazer. E é muito importante a gente entender que tipo de coragem é essa. Não é aquela coragem de filme, sabe, de não ter medo de nada. Pelo contrário, a coragem que a Bíblia ensina é uma ação que nasce da fé. É a decisão de obedecer a Deus apesar do medo. E sabe por quê? Porque a nossa confiança não está na nossa própria capacidade, mas na rocha firme que é Deus e nas suas promessas. Tá, mas de onde Josué ia tirar essa coragem toda? Ela não brota do chão, né? Precisava de uma base, de um alicerce muito firme. E é aí que Deus, com toda a sua sabedoria, mostra exatamente onde está essa base. Prestem atenção aqui no versículo 8. Aqui Deus entrega para Josué, e para nós também, a fórmula do verdadeiro sucesso. E não é um sucesso de acordo com o mundo, não. Não é sobre tática de guerra, nem sobre inteligência humana. O sucesso na missão que Deus nos confia está totalmente amarrado a uma coisa: mergulhar de cabeça na sua palavra, viver a palavra. Veja que há um processo, um ciclo poderoso. Começa com falar a palavra, não deixar que ela se cale na nossa boca. Depois vem o meditar, dia e noite, ou seja, ruminar, pensar naquilo o tempo todo. E o que acontece quando fazemos isso? A obediência vira uma consequência natural. E aí, só aí, vem a promessa de Deus. Então os seus caminhos prosperarão. É causa e efeito, percebem? Poxa, mas parece muita coisa, não é? Ser forte, corajoso, meditar na lei dia e noite, parece pesado. Como é que Josué, um ser humano como nós, ia dar conta disso tudo? Bem, a resposta, a fonte de todo esse poder, está ali mesmo, no finalzinho da passagem. E aqui está o coração de tudo, a chave que vira o jogo. Toda essa ordem de ser forte e corajoso deixa de ser um peso esmagador e se torna possível por uma única e gloriosa razão: a promessa da presença constante de Deus. O Senhor, o seu Deus, estará com você. A força não era de Josué, a força era de quem estava com Josué. Sabe como a gente chama isso na teologia? Graça capacitadora. É um nome bonito para uma verdade simples e poderosa. A presença de Deus não é só um conforto, um abraço, é poder. É uma fonte de energia que nos capacita a fazer o que Ele nos pede. Pense nisso. Deus nunca dá uma ordem sem dar junto a capacidade para obedecê-la. E como é que a gente pega essa passagem tão poderosa e traz para a nossa vida hoje? Bem, dá para tirar daqui alguns princípios de fé que são atemporais, que valem para qualquer um de nós na caminhada com Cristo. Primeiro de tudo, a coragem de verdade, aquela que se sustenta, ela nasce de uma coisa só:
confiar que Deus está presente, como diz o versículo 9. Outro ponto: o sucesso na vida com Deus não acontece por sorte, está totalmente ligado a meditar e obedecer a palavra, é o que o versículo 8 ensina. E mais, são as promessas de Deus, como vemos no versículo 6, que servem de base para a gente encarar qualquer desafio. E por fim, o caminho para viver o propósito de Deus é simples: obediência fiel, sem desviar, como instrui o versículo 7. E essa verdade não está isolada em Josué, a Bíblia inteira conversa entre si. Pense no Salmo 1, que fala da felicidade daquele que medita na palavra dia e noite. É a mesma ideia. Ou em Deuteronômio 31, que também chama o povo a ser forte e corajoso porque Deus não o abandona. E a promessa final de Cristo, em Mateus 28, é a mesma de Josué: eis que estou convosco todos os dias. A promessa não mudou. Então, para a gente ir fechando o nosso estudo, o convite agora é tirar tudo isso da cabeça e deixar descer para o coração. A pergunta que fica para a meditação pessoal é esta: em qual área da minha vida eu preciso parar de confiar na minha própria força e passar a agir com coragem, me apoiando unicamente na promessa de que Deus está comigo? Talvez seja na família, no trabalho, numa decisão difícil, onde Deus está nos chamando a sermos fortes e corajosos hoje. Para finalizar, agradecemos e pedimos orações de ânimo, alegria e agradecimento pela vida de Miriam Sacho. Que o nosso bom Deus continue nos abençoando plenamente e que possamos seguir crescendo juntos na fé em Cristo Jesus e no estudo da Sua palavra.